Olá, telespectadores e ouvintes da nossa rede Alesp. Mais um programa Alesp Conecta. Hoje eu vou conversar com a Laila Weintraub. Claro, olha, é o mesmo nome lá, né, do secretário de Educação. Weintraub, Laila Weintraub, que vai falar com a gente sobre imagem, né? O que a imagem diz sobre você, sobre nós todos. Laila, tudo bem? Tudo ótimo, muito Quase obrigada. ninguém tá vendo a pronúncia do teu nome? Ainda bem que eu comparei, eu estava com a pronúncia na cabeça. Quando você fica muito com o nome na cabeça, né, tentando acertar, você acaba, né, tropeçando. Isso é normal, entendeu? Na minha profissão, então, mais ainda. Isso é É, normal. Todo mundo é. pergunta: você é parente do ex-ministro da Educação? Eu não sou parente, mas eu confesso que facilitou a pronúncia do meu sobrenome, porque ninguém conseguia pronunciar, porque é difícil mesmo, é É. Wajntraub. Então agora Não, a eu já pessoa já vi fica. gente pronunciando Weintraub, entendeu? Em vez de Weintraub, o Atraub, eu já vi um monte de. Até por causa do ministro mesmo, como você citou agora, né? Do ministro da Educação. Então você viu que eu ainda Isso. brinquei na abertura, deu para consertar, porque eu falei, mesmo nome do ministro da Educação, né? O Weintraub. É, Mas é um nome vai, bonito, é bonito, é muito bonito. é um nome de É origem o quê? alemã. Weintraub, alemão, né? Alemão, Wein é vinho e Traub é Uhum. cacho de uva. É o vinho, é o vinho que veio do cacho da uva. Só que a escrita do meu sobrenome é polonesa, a dele é alemã. Ah, tá. Entendi. Então vamos logo começar, né? Eu queria que você se apresentasse, mas eu vou te apresentar mesmo. Você é fonoaudióloga, né? E é Eu sou criadora fan... também. Eu quero que você fale logo como é que é esse negócio do Clube da Fala, menina. Porque eu tenho o Clube da Voz, né? Aqui em São Paulo a gente tem o Clube da Voz, que é o clube de locutores, né? Que usam, né, as suas vozes para comerciais, enfim, né? Fazer, gravar textos, né? Tanto institucionais como comerciais, enfim. Agora eu não conhecia o Clube da Fala. Fala um pouquinho, então. o meu nome é Laila, como você falou. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu já fui elogiando a sua voz logo de cara, quando a gente começou a conversar. Ah, Porque você tem uma voz muito bonita e a voz é marcante, né? Ela é uma obrigado. ferramenta de comunicação maravilhosa. Eu sou fonoaudióloga, professora de oratória e há 14 anos fundei o Clube da Fala. É um curso, o nosso objetivo é capacitar a comunicação de todos que nos procuram, desde pessoas que têm inibição, ansiedade ao se expor, já que é o Uhum. maior medo da humanidade, até pessoas que Certo. querem ter alta performance em comunicação. Então a gente atende advogados, jornalistas, políticos, empresários, pessoas que têm dificuldade de se exporem e pessoas que querem se aperfeiçoar, melhorar a voz, a fala, a linguagem, aprender técnicas de apresentações impactantes, improvisação, argumentar sob pressão, ter uma comunicação menos violenta. Então a gente usa várias técnicas. Mas não só isso, né? Inclusive a fonoaudiologia, né? Ela também é para corrigir, né? Tirar, por exemplo, as pessoas que têm a língua presa também, né? Porque eu trabalhei com pessoas assim, em televisão, tudo, né? Que eram repórteres, são repórteres, e tem um pouco essa questão da língua presa, às vezes bem pouco, mas a fono, ela consegue tirar isso. Eu tive uma professora, você não é da sua época, porque você é muito nova, né? Mas você, óbvio, já ouviu falar, se você é da fonoaudiologia, a Glorinha Weissmiller, né? Que é Sim, ela é bem famosa. como é que a gente fala? Quando a gente fala homem, é o papa da coisa, né? A Glorinha, né? É a papa, vamos dizer assim, né? Da fono. E eu tive o prazer, né, de estar com ela, apesar dela chegar para mim, foi incrível, né? Quando eu comecei, ela virou para mim e falou: Não, Sérgio, você não precisa. Eu me senti honrado, mas mesmo assim eu quis fazer, né, aulas de fono com ela. Uma pessoa incrível, né? Tá aí ainda, não sei se está nativa, porque ela já está com uma certa idade, né? Mas é uma pessoa que eu vi consertou, né, e ajudou a consertar muitos profissionais em relação à fala, viu, Laila? A gente faz justamente esse trabalho. A gente trabalha com Uhum. estética vocal, de fala. Não é só um trabalho, vamos dizer assim, com patologias, né? A língua presa é o que a gente Não, chama. Tem sim. vários.
de dicção, como a pessoa que fala assim, projeta a língua assim, ou troca letra R por Não, e L, ou tem uma corrigir, tirar voz. também sotaque. Por exemplo, o Cid Moreira falando, você é o próprio mineiro, até hoje. Está com 90 anos, né? Agora, ele entra no ar, ou então ele vai gravar, é outra coisa. Ele falando normalmente, como a gente está conversando aqui, arrasta muito, né, o mineiro, né? E você, Isso. quando eu conheci pela primeira vez, eu fiquei impressionado. Falei, não pode ser a mesma voz, a mesma pessoa, a mesma voz. Mas o sotaque, o arrastar, né, do mineiro dele, do Paulo, ele foi de Minas, veio para São Paulo. E tinha também o lance paulista dele, então misturava. Agora, ele no ar, você não consegue perceber nada. É impressionante. Com quem ele É, teve aulas? Com quem? com a Hã? Glorinha. Lógico, Foi com a Glorinha. lógico, né? Sim, sim, na época também ele pegou, né? O Cid já está mais velho, mas a Glorinha também já deve estar aí beirando os seus 80 anos. Né? Então ele Sim, sim. teve, né, aulas, como Ela foi todos uma das, tiveram lá. Ah, isso, ela foi uma das pioneiras exato. e a gente faz esse tipo de trabalho também de neutralização de sotaque e além de tudo para Legal. as pessoas terem alta performance. Por exemplo, eu vim de uma família, meu pai foi um dos pioneiros também da fonoaudiologia e oratória no Brasil, Simon Weintraub. Não sei se você já escutou falar. Sim, claro, Boas falas. claro. Eu Teu comecei a pai? trabalhar com ele. É meu pai. Olha, cara, que legal. Sim, conheço, pô, sei quem é, óbvio. Isso, eu comecei a trabalhar com ele há 20 anos. E aí depois eu Uhum. comecei a estudar neurociência, programação neurolinguística, teatro, fiz pós em psicologia positiva integrada ao coaching. Aí eu quis desenvolver uma metodologia própria. Porque eu mesma tinha muita dificuldade de me expor. Quando eu era mais nova, eu não gostava de apresentar trabalho lá na frente. Eu me sentia intimidada, ficava com medo do que Olha. as pessoas iam pensar. Eu Uhum. tinha medo de errar, eu fugia, eu fazia uma eu escrevia o trabalho inteiro e sempre dava para um outro apresentar. E aí eu quase desisti, eu falei assim, eu não sirvo para isso, eu não vou ser professora de oratória nunca, eu não consigo falar direito, eu gaguejo, por que eu tenho medo das pessoas? E vi que muita gente tinha. Aí eu comecei a me expor, a fazer cursos, a treinar, me autoconhecer. Fiz um trabalho de voz, porque minha voz era muito aguda e anasalada. Eu falava assim, sabe? Tipo assim. Então eu fiz É um mesmo? trabalho de impostor. É, eu sou o meu case de sucesso. Eu Olha, que fiz um legal. trabalho de impostação vocal, comecei a trabalhar minha imagem, comecei a Uhum. desenvolver minha comunicação, porque ninguém nasce sabendo falar bem. Não, lógico. Não, você É até algo que pode nasce. com alguns Eu digo assim, talentos voltados para a comunicação. isso. Mas É. isso não quer dizer que Que você vai muita pegar um gente me. microfone e falar super bem na frente de uma câmera, por exemplo. É Sim. técnica e Não, muita prática. gente, Laila, muita gente me pergunta, pô, Simon, você sempre teve essa voz assim? Claro que eu nasci com ela, com a voz depois, claro. Você tem aquelas mudanças de vozes, né? Até você passando da criança, né, para o adolescente, enfim, até o adulto, isso muda, óbvio, né? Mas o tom da voz, você não perde, você não. Aí você trabalha assim a voz como eu também trabalhei, como você também, né? Eu na minha profissão, principalmente como jornalista, né? Tive que fazer isso, mas eu já tinha a voz. Porque muita gente pergunta, mas você sempre teve essa voz assim, não sei o quê? Não, sim, né? Agora você trabalha, você vai ter aula de dicção, de impostação, né? Como você estava citando agora aí, tudo isso, né? Isso, impostação vocal, entonação, para trazer o Uhum. colorido da voz e da fala, para você saber projetar a sua voz. Ainda mais agora que a gente está tendo que se comunicar por videoconferência, e parece que a gente faz um esforço maior, a gente É, usa mais a voz. E no final do dia fica. engraçado isso, né? Eu sinto isso também. Porque a nossa percepção é que a gente tá falando com uma pessoa que está mais longe da gente. É como se a gente estivesse falando em público. E a gente acaba falando mais alto do que a gente precisa. Eu mesma. Quando eu vejo, eu não preciso, eu estou aqui pertinho de você. Para que eu preciso aumentar o volume da minha voz? E eu Pois é. faço isso inconscientemente. E Eu acabo também. falando muito alto. Até os vizinhos É. escutam aqui na palestra. É.
Não, é muito engraçado isso, porque você está falando a mesma coisa o que acontece comigo. Eu falei, cara, mas gente, para que eu preciso estar? Por exemplo, eu agora estou falando alto, num tom alto com você. E tá eu e você aqui, né? Isso. Você atrás de uma câmera e eu também. Não precisaria. Isso é que é difícil entender. Eu queria entender, mas eu falei, cara, não é possível, né? Para quê? Não precisa disso. Mas é normal, é inconsciente, né? É É engraçado inconsciente. A isso. gente tem a impressão que a gente está falando de longe, né? É É, como se você estivesse muito longe. A gente tem que aumentar o volume da nossa voz. E não precisa, é um bate-papo, é uma conversa. É como se você estivesse aqui na minha frente, do outro lado da mesa. uhum. E se você estiver do lado de uma pessoa, você não fala nessa altura. É engraçado. Você fala, tudo bem, eu tenho uma voz que é uma voz mais grave, potente, não tenha dúvidas. Mas você não precisa falar nessa altura que eu estou falando. Você está do lado aqui, você está conversando com a pessoa, sua voz não fica alta. Né? É. Eu percebo isso também. Principalmente quando eu comecei a trabalhar agora, então, com home office, né? Com vídeo, enfim, todos os dias dentro de casa, é que eu comecei a perceber mais. Eu falei, nossa, mas eu falo alto porque. E continuo fazendo isso. Por isso que eu estou falando, é uma coisa Vou que é te dar uma dica. Ah, Quando você escuta mais baixo, a probabilidade de você falar mais baixo é maior. Então, o que eu tenho feito? Eu diminuo o volume do meu computador ou do celular que eu uhum. escuto, e assim eu consigo diminuir o volume da minha voz. Tá. Uhum. Então, quando você Boa escuta dica. mais baixo, você fala mais baixo. Boa dica, hein? Gostei. Vou fazer Gostou? isso, viu, E Laila? também, quando você usa o fone, muita gente usa um fone, aqueles fones de fio, e abafa a voz, porque coloca os dois fones, e aí você acaba falando mais alto porque você não tem o Mais retorno alto. da Eu sua ia voz. falar isso. E acaba falando É mais como, alto. isso, é como se você estivesse escutando uma música com os dois fones, a gente acaba gritando. Então, toda vez que a pessoa tiver que usar um fone, usa de um lado só. Um lado só, porque aí o outro você tem você escuta o ruído do ambiente e tem um retorno melhor da sua voz. Mas isso, Laila, até bom você falar nisso aí, que eu queria te fazer uma pergunta, então. Não a curto prazo, eu digo a longo tempo, a longo prazo. Essa questão também de você usar só um lado do fone, né, e o outro não, isso não pode prejudicar a audição daqui a, não agora, mas daqui a um bom tempo, né, há anos, né, daqui a vários anos, sei lá, porque você está forçando Pode. uma coisa, você está com. É, não é? Eu E até aí você conversava pode, isso com você você. pode revisar, você pode hora usar de um lado, hora de um outro, hora de um lado, hora de outro. Até porque se você usar só de um lado, você vai ficar realmente com a audição cansada desse lado e pode É. prejudicar. Então aí você pode trocar, hora usar de um lado, hora do outro. Uhum. Agora, você estava falando do medo, né, de falar que você teve. É até uma boa pergunta agora que eu quero saber. Como é que se perde esse medo? O É. medo é uma emoção inata do ser humano, né? O bebezinho, ele já nasce com Uhum. essa emoção, faz parte. O medo ele nos protege também. Só que o excesso de ansiedade, ele faz com que a gente perca a capacidade de raciocinar, de falar de forma eloquente. Falar em público, por exemplo, é considerado um dos maiores medos da humanidade, né? É aquela questão do medo, da rejeição, do que as pessoas vão pensar. Só que não é um medo real, não é um medo que a gente chama de sobrevivência. A gente não tem, quando a gente está falando em público, a gente não tem vários animais ferozes ali na nossa frente que vão nos atacar. Só que a gente parece que está numa situação de perigo. Então, as nossas glândulas suprarrenais, elas liberam adrenalina. E essa adrenalina vai para a corrente sanguínea, taquicardia, sudorese, tremores, tudo acontece com o corpo. E quando chega na parte cognitiva, a gente fica assim, ai, eu não vou conseguir, eu não vou falar, começa a falar rápido, gagueja, se desconecta e a sensação depois era, nossa, não era nada disso que eu queria falar, eu me planejei, eu sabia tudo que eu ia falar e não saiu. Isso vai existir sempre, só que a gente tem que fazer com que essa adrenalina seja metabolizada o mais rápido possível pelo nosso organismo. E para isso existem várias técnicas. Por exemplo, existe uma técnica chamada Respire Consciência, que é uma técnica que o Rui Marra, um neurocientista do FRJ, que a gente tem em parceria, ele aplica. Ele é recordista de voo duplo de asa delta, da Pedra Bonita, né? Ele sempre me chama, Laila, vamos saltar. Eu fico inventando desculpa porque eu não tenho coragem de ir. Falei, Rui, Nem vamos eu. lá,
Também Um não dia eu salto de vou. lugar nenhum, não. De Ele, jeito vamos nenhum. lá. Ele Primeiro já que eu não voou gosto com de vários altura. artistas. Então, Eu, não, eu também. Ali sim é um medo real que a gente tem, porque é vida é. ou morte. E ele falou que ele dava as instruções antes do voo. Ele falou assim: Laila, as pessoas vinham aqui saltar, meu sonho saltar. E eu fazia uma preparação para elas. Olha, você precisa colocar o equipamento, correr não sei quantos quilômetros, dar um salto, ter um impulso. Entendeu o que eu falei? Aí as pessoas falaram: entendi tudo. Só que somente 5% das pessoas conseguiam seguir as instruções do Rui. Porque o medo, ele bloqueia a gente. Ou ele bloqueia, ou você foge, ou enfrenta, ou nos bloqueia. E aí ele começou a aplicar as técnicas antes do voo, e essa porcentagem aumentou absurdamente. Ele inclusive falou para mim, depois eu fui pesquisar, que segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Eu nem sabia disso. Agora então, com a pandemia, está todo mundo mais ansioso do É que nunca. verdade. É verdade. Então, ele tem uma técnica simples que a gente pode Uhum. fazer antes de uma exposição ou quando a gente está muito ansioso, que é o seguinte: ele afirma que não é através da inspiração que a gente se acalma, e sim através da expiração prolongada. Quando eu faço assim, eu aumento o meu batimento cardíaco. Então eu preciso Uhum. expirar. Observe um atleta, por exemplo, a Hortência, antes de arremessar uma cesta, ela sempre colocava o Você ar para fora pega. e arremessava a cesta. Bota para Então, fora, né? Ela não bota inspira, para ela bota, fora. ela coloca para fora. Bota para É fora. Então, verdade. a técnica é o seguinte: a gente inspira por 3 segundos e expira por 7 segundos. E na hora que a gente fizer essa respiração, é importante a gente estar 100% no momento presente. Ou seja, a gente tem que estar aqui, porque essas ruminações, ai, daqui a pouco eu tenho que mandar um e-mail, eu tenho que fazer isso, eu tenho que comer, eu tenho que não estou conseguindo. Isso acaba com a nossa concentração e faz a gente não falar bem. Então, fazer esse exercício aliado a uma memória positiva, vamos fazer juntos. Pense agora em algo que lhe traga satisfação, prazer, uma imagem positiva, uma imagem, pode ser de um lugar bonito ou algum fato da vida de vocês. Fechem os olhos, isso, fechem os olhos. Tapem uma narina com o dedo indicador. Fechem os olhos, tapem uma narina com o dedo indicador. Inspire por 3 segundos, acesse uma memória positiva, inspire por 3 segundos. Passe o dedo para outra narina, expire por 7, vagarosamente. Inspire sem passar o dedo. Passe o dedo, expire. Isso, você pode fazer isso repetidas vezes. Hum. Isso acalma. Então, sempre que a gente estiver mais ansioso, coloca o ar para fora, sopra. Fala pausadamente. Existem outras técnicas também. Fazer exercício físico ajuda a controlar, a liberar a endorfina. Existe também Uhum. você conseguir diminuir essa ansiedade que a gente passa pelo nosso corpo. A gente não percebe, a gente está piscando o olho, É. passando no cabelo, no corpo inteiro. Então, controlar um corpo inteiro é importante para a gente passar essa imagem de credibilidade e diminuindo essa adrenalina. E o que você falou, encara as apresentações como uma conversa. Não existe mais essa formalidade que a pessoa chega, olá, hoje eu falarei sobre imagem. Não, hoje tudo é bate-papo. Até os congressos, as pessoas contam É. histórias, falam, interagem com a plateia, fazem perguntas. Não existe mais essa formalidade. Quanto mais Mas você tem natural, uma melhor. ideia, na sua. Não, claro que não é da sua época, isso não é nem da minha, né? Mas o locutor de rádio dos anos 30, 40, entrava no rádio, da rádio, de terno. Sendo que você não tem a imagem, mas, na época, se trajava dessa maneira. O apresentador de um programa de rádio, ele fazia de terno, elegante, tudo, sem o rádio não tem imagem. Se você é louco isso, né? Mas era assim. Quer dizer, a formalidade era tanta, né, de ser um apresentador de rádio que eles, né? Isso eu estou falando dos anos 30, 40, 40, né?
apresentava os seus programas vestido com terno, engravatado, e não aparecia, né? Porque o rádio não Sim. tem imagem. Televisão, sim. A televisão, você tem a imagem, né? E como você disse, mesmo assim, hoje não se tem mais esse negócio formal, né? Mesmo numa convenção, né? Numa cerimônia, você vê que as pessoas, né? O mestre de cerimônia hoje, ele brinca, ele faz, eu sei porque eu faço cerimoniais também, né? Ele tem, não tem aquela coisa quadrada mais formal, porque pô, apresentador todo de terno também, né? E mesmo assim você está sendo visto pela televisão, né? O cerimonial é filmado, ou tem vídeos, ou TV, enfim. Né? Então se perdeu isso. Agora, falando na imagem, eu até queria entrar nesse assunto agora, viu, Laila? Sobre a questão da imagem. Você estava falando de imagem, imagem me deu esse toque na cabeça. Como fazer nesse caso? A gente está vivendo esse momento, né, de pandemia, né, já quase 5 meses aí, a gente estava comentando antes de começar o programa, né? Cansativo, né? A gente começa a pirar, começa a ficar com a cabeça, né? Como eu disse antes do programa, o ser humano não nasceu para viver preso, né, enjaulado. É horrível, né? Agora, como ter, no caso, então, principalmente dessa pandemia que a gente está vivendo, uma imagem de sucesso e acabar aí se destacando, mesmo, né, online, nessas reuniões virtuais online? A imagem ela é muito importante, faz parte da linguagem não verbal e a gente Uhum. só tem uma chance de causar uma primeira boa impressão. Ela é muito importante porque o primeiro estímulo que a gente tem é o visual. Nós somos seres visuais. Sim. Então, assim, desde a roupa que a gente veste, adequada ao público, a escolha do cenário, como você olha, como você gesticula, qual é a imagem que você projeta, isso tudo é importante para você passar, para você ter uma boa visibilidade, passar credibilidade e ter mais sucesso. Existe um termo chamado capital erótico. Não tem nada a ver com erotismo, tá? A gente Uhum. brinca, não é levar ninguém para a cama, não é isso não. Não, sim. Capital erótico é a sua capacidade de impactar as pessoas por meio do visual. É um termo criado por Catherine Hacking, que é uma psicóloga social americana, assim como tem outros capitais que são admirados pelos seres humanos, como capital econômico, quanto de dinheiro você tem, capital social, quantas pessoas você conhece. O capital erótico ele é muito valorizado pela sociedade. É uma mistura de elegância, de atitude, de sex appeal, é como você se comporta por meio do visual para as pessoas. E isso no vídeo é muito marcante. É muito marcante. Você tem que ter uma identidade visual. Então você primeiro tem que se perguntar, tem até especialistas em identidade visual, em marca pessoal. Quem sou eu? Né? Que imagem que eu quero passar? Qual é o meu público-alvo? É um público mais jovem? É um público mais formal? Eu quero usar uma linguagem, isso eu digo no visual mesmo, uma linguagem que eu me conecte mais, de uma forma mais informal, mais descolada. Eu quero usar uma linguagem mais formal. Como que eu devo me vestir? Isso tudo vai fazer com que você, essas respostas, faz com que você escolha o cenário, a roupa adequada para aquela determinada situação. Como a Uhum. gente treina muita gente, por exemplo, para entrevista de emprego. E isso é importantíssimo Tá. numa entrevista de emprego. Assim como numa live, assim como numa videoconferência. Então, tem alguns conceitos de filmagem contemporânea que são muito importantes para você conseguir melhorar aí seu visual. Primeiro, a roupa que você escolhe, ela deve contrastar com o fundo, com o seu fundo. Eu, na minha casa, não tenho um fundo. Eu vejo muitas vezes muita gente escolhendo um fundo bonito, com uma estante de livros, ou um fundo elegante. Na minha casa, eu não tenho um fundo que eu possa usar em todas as videoconferências. Então, o que eu fiz? Eu Mas olha escolhi. lá, Ilan, mas é o seguinte, hein, querida? Falando para a mulher, então, haja fundo, né? Porque para a mulher é mais que troca de roupa como troca né? É uma roupa aqui, uma cor daqui outro dia, no dia seguinte outra. Haja fundo também, né? Para poder, É. né? Então, o que eu fiz? Eu escolhi um fundo neutro, porque menos é mais. Melhor coisa. Menos é mais. Exatamente. Eu escolhi mas eu me preocupo em colocar uma roupa que contraste com o fundo. Eu não poderia estar com uma camisa branca aqui, por exemplo. É, Não ia contrastar é. com o meu fundo. Então, uma roupa que chame atenção. Eu preciso chamar mais atenção que o meu fundo, como você.
Você está Mas o meu chamando mais? também. Se eu botar uma camisa branca aqui, meu Deus, eu não posso colocar. Eu tô com esse fundo que eu tenho aqui, é um desenho, não sei se você está vendo, onde eu Oh, trabalho, que é a Rede Alesp, e eu tô lá, fica em casa, né? Eu desenhei uma TV, né? Hashtag, tá? Mas é aquele tipo quadro negro, aquela parede que você escreve, como se fosse um quadro negro, né? Mas eu não posso sim. botar nenhuma uma camisa ou uma roupa branca. Não tem como. E, Vai estourar que nem. e você colocou Entendeu? uma roupa que se destaca do fundo, né? Sim. E que está adequada. Então é importante a gente escolher o tipo de roupa. Cuidado com roupas floridas demais, ou com muitas cores estampadas, né? Eu vou botar aqui laranja com vermelho, com verde limão. Porque você pode chamar. É importante que você se destaque mais do que os seus acessórios. Ah, eu posso botar um batom marcante? Posso botar. A gente pode usar e abusar da nossa maquiagem, principalmente as Sim. mulheres. O Não, as batom, mulheres têm muito mais vantagens do que o homem, né? Muito sim, mais. o batom Não, sim. ele ajuda na leitura labial. Inclusive, é uma das técnicas que a gente usa para ensinar a criança a falar. A criança, quando a gente coloca um batom marcante, ela acompanha o movimento dos fonemas enquanto você fala. E isso ajuda na inteligibilidade da fala. Então, Uhum. aí, para as mulheres É usarem que as batom, mulheres elas têm muito mais recursos do que os homens. No meu sim, caso, que faço jornal, que sou apresentador de televisão, uso no máximo um pozinho aqui, que é pozinho que eu digo que por mim eu nem usaria, mas precisa porque a lente da câmera é muito delicada, então ela transpassa, vamos dizer assim, né? Toda a sua pele, né? Que ela é tão delicada que pega toda a oleosidade da sua pele, mesmo que você não tenha a pele oleosa, né? isso. É muito delicado, é muito, né? Então a gente tem que colocar, passar um pó, os homens, entendeu? Para poder, né, não passar, não ficar com esse brilho todo no rosto, porque a lente, né, ela é muito delicada. Isso aí não tem E, jeito, senão vai mostrar, não tem como. Agora a mulher, ela tem muito mais recursos, né? Não dá para eu e, chegar no jornal, botar um batom ou pegar o cabelo, fazer. Não tem como. Né, amiga? No máximo o que eu faço aqui, o que, que é? Uma camisa, que você está vendo aqui, né? E pronto. Né? simples. O homem ele é mais simples. No Mas começo mesmo que eu comecei minha profissão, eu fazia o jornal até. Eu cheguei a fazer jornal de bermuda e daqui para cima botava gravata. Para você ter uma ideia. Vai a mulher fazer isso. Como é olha, que ela a vai gente fazer tem que isso? tomar cuidado com isso nas videoconferências. Eu falo para as pessoas que o É. ideal é a gente se vestir, né? Toda adequadamente. Eu estava dando uma palestra para um Hum. grupo e tinha um gestor de uma empresa e os colaboradores. E aí, quando eles apareceram na videoconferência, todos muito bem engravatados, porque eles eram da área comercial, elegantes, até elogiei, falei, gente, gostei de ver, hein? Vocês engravatados, estão bonitos, né? Porque chama atenção. Eles, depois daqui a gente tem várias reuniões, então a gente já se vestiu, pá, pá, pá. E aí o gestor estava com um iPad, né, assistindo a palestra, e de repente a gente começou a falar do melhor posicionamento da câmera, da iluminação, e aí, sem querer, ele deixou cair o iPad, escorregou. E aí ele estava daqui para cima, com gravata, com camisa E social, e para daqui ele baixo. tá samba canção. Estou falando. Aí a É gente brincou. brincar mesmo. Da próxima vez, veste embaixo também. Se É, aconteceu um é. acidente, tudo. Mas a gente brinca, é importante a gente se vestir como Não, se a gente claro, claro, estivesse se claro. vestindo Aliás, a gente já está chegando ao final do programa, Laila. Eu, por mim, ficava com você aqui mais 2 horas, né, batendo esse papo sobre imagem, voz, que é muito interessante, né? E as pessoas gostam, elas querem saber, né, de que maneira elas se portam em frente a uma câmera, né? Como usar a voz, enfim. Agora, você estava falando rapidinho das videoconferências, né? Uma imagem, por exemplo, pessoal, ela pode ser, né, ter mais poder do que a voz, é, sei lá, ou mais de do que a sua 75%, fala, né? mais de 75% das pessoas preferem ver vídeos a lerem É. textos. Então a imagem ela tem um poder muito grande. E por ela ser uma imagem, você pode acionar ela do seu celular. Como você. Imagina que você está vendo um programa de televisão, você pode Não, reparar sim. em tudo que tem ali.
Então, tudo é perceptível. Por isso que a gente tem que dar atenção aos mínimos detalhes, ao cabelo, ao fundo, para não ter muita informação. A gesticulação. Eu devo gesticular? Devo. Mas eu não posso gesticular na frente do meu rosto. Eu tenho que usar gestos sutis e determinados com as minhas mãos. Uhum. Mesma coisa em enquadramento. Eu não posso gravar um vídeo, aparecer numa videoconferência com o rosto grudado. Eu preciso ter um Não, claro. distanciamento e, de preferência, Olha, eu vou pegar te do falar meu uma peito coisa. para cima. Eu pego cada entrada né, através da internet aqui do programa, que eu fico impressionado. Eu vejo as pessoas se enquadrando. Não tem enquadramento, não tem nada, nada, nada. Tá lá do lado, já eu falo, Isso. meu Deus do céu. Não tem o mínimo, assim, de, né, sei lá, de discernimento, vamos dizer assim, de um enquadramento, de onde ela pode estar. E mesmo ela olhando para ela mesma, entendeu? Através da câmera, às vezes ela está, né? Quando o sol está lá enquadrada, totalmente errada, né? Completamente, né? Às vezes a gente pega, eu Isso. vejo em vídeos aí que eu fico impressionado. Querida, A a gente gente está chegando ao final, já está me estourando. Ah, fala, tá fala. ótimo, tá ótimo. Então é importante a gente olhar para a câmera, sorrir. Isso tudo faz parte da Isso. nossa Boa imagem. dica. Ah, gente, é muito obrigada Olha, pelo não, mas eu convite. vou te chamar para a gente fazer um outro programa, porque é muito interessante. Tem muita coisa aí para a gente falar, tá Tem bom? muita Você coisa. A topa? gente pode falar Você sobre topa? comunicação não violenta, persuasão, argumentação sob pressão. Tem muitos assuntos Pronto. interessantes. Topa? Topo, pode me chamar quando Então, quiser. E quem vou te quiser chamar. mais informações, a gente tem no Instagram, @Clube da Fala, vários Tá legal. posts, links gratuitos, muito material para quem Beleza. quiser aprender mais no Instagram. Tá bom. Laila, ótimo, foi ótimo. Obrigado, tá, pela tua participação aqui no programa. E eu espero a gente se encontrar aí, com certeza, marcar mais um programa, que tem muita coisa para a gente conversar, tá bom? Eu que Beijo, agradeço, querido. querida. Um beijo. Valeu. Tchau. Obrigada. Tchau. Pois é, gente, esse foi mais um programa Lespe Conecta. Eu conversei com a Laila Weintraub. Agora eu errei, tá vendo? Não titubeei no nome dela, quase titubeei na palavra titubear, né? Mas a Laila Weintraub trouxe aí, né, essas dicas aí todas para você sobre imagem e voz. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá.